248. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos à celebração do primeiro domingo do mês e segundo domingo da Páscoa. Lembrando que rezaremos pelas vocações. Hoje também é o domingo da Divina Misericórdia, instituído pelo Papa João Paulo II. As intenções desta Santa Eucaristia, pelas almas de Maria de Lourdes Lima Silva, Francisco Hudson Lima Silva, Lídia da Graça Martins, Ayrton Gabriel Martins, Cláudio Aparecido Martins, por Santina, falecida há 3 dias, Jéssica Schub e Madalena Orofino, pela saúde de Rosângela Marcondes Caldas Martins, Maria Isabela Chim, Paulo Sérgio Nakagawa e Rafaela, uma criança que está na UTI. Em ação de graças por Maria Marjorie Lima, aniversário, Giovana Nagano Quadrati, que entrou na faculdade, e pelo Padre Paco, missionário da Consolata, que às vezes celebra aqui conosco. A vocação é uma combinação entre a escolha divina e a liberdade humana, uma relação dinâmica e estimulante que tem como interlocutores Deus e o coração humano. Assim, o dom da vocação é como uma semente divina que germina no terreno da nossa vida. Abremos-nos a Deus e abremos-nos aos outros para partilhar com eles o tesouro encontrado. Irmãos e irmãs, o anúncio da Páscoa do Senhor ainda ressoa em nossos corações. Deus mostrou sua infinita misericórdia quando, pela morte e ressurreição de seu Filho, devolveu-nos a esperança da vida eterna. Foi no primeiro dia da semana, num domingo como este, que ele entrou onde estavam reunidos os discípulos para lhe oferecer o dom da paz. Acolhamos o Senhor que nos reuniu para novamente nos oferecer esse dom e nos disponhamos a ser testemunhas de sua misericórdia no mundo e construtores da paz. O celebrante desta Santa Missa é o Padre Paulo, missionário da Consolata. Vamos recebê-lo no canto de entrada. Número 248 do livrinho. Por sua morte, a morte viu o fim do sangue derramado, a vida renasceu. Seu veneno nova estrada abriu, e neste homem o homem que se descobriu.
Nosso hino de louvor, número 138 do livrinho 138. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados. Águas com torrente celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao nosso nome, nossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós, ó Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós que estáis junto do Pai, o nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Ó somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor. Ó Espírito divino de Deus Pai, o Escritor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Ó Deus de eterna misericórdia, na festa anual da Páscoa, reacender na fé do povo a vós consagrado. Aumentai a graça que destes para que todos compreendam melhor o batismo que o lavou, o Espírito que o regenerou e o sangue que o redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos sentar e vamos dar início à liturgia da palavra. O Senhor ressuscitado vem agora ao nosso encontro com a sua palavra. Por ela, somos reconduzidos ao caminho da fé. Reconheçamos o Senhor que agora nos vem falar. Escutemo-lo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era uma só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, era tudo distribuído conforme a necessidade de cada um. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna
morrerei, mas ao contrário viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte. Dai graças ao Senhor, porque é bom, eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque é bom, eterna é a sua misericórdia. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimo, todo que Jesus é o Cristo nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. Os seus mandamentos não são pesados, pois todo que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos de pé e aclamemos o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Também notícia de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoaram os pecados, eles serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles serão retidos.
Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão do seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam seus discípulos normalmente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejais incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Irmãos e irmãs, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, estamos aqui, nessa celebração, pela misericórdia de Deus. Estamos aqui por causa do nosso Deus. Não é um Deus qualquer, é um Deus de misericórdia. Na vigília pascal, depois da terceira leitura, que é a do Êxodo, capítulo 2, depois de ser narrada para nós a Páscoa judaica, depois, no final da leitura deles, os filhos cantaram este cântico. Exatamente o salmo que nós entoamos hoje. O salmo que proclama a misericórdia. E tudo aquilo que havia acontecido ou devia acontecer, aconteceu pela misericórdia de Deus. Então é importante, como foi introduzido hoje, no domingo da Divina Misericórdia, esse é o nosso Deus, o Deus de misericórdia. Estudiosos bíblicos, estudiosos dizem: se nós tirarmos a misericórdia da nossa comunidade, a comunidade vai virar um homem do bem. E o homem do bem tem muita por aí, né? De tão bem que elas deveriam fazer, acabam fazendo mal. Também, se a igreja não tiver misericórdia, ela pode ser uma instituição que faz mal. Então, hoje é o domingo da Divina Misericórdia. Temos que olhar esse espaço como um lugar da harmonização, do perdão, da reconciliação, porque tudo isso é possível pela misericórdia de Deus. Quem não vai para a misericórdia de Deus não vai saber perdoar. Então, esse é o Evangelho dentro do Evangelho. Devemos ser misericordiosos, porque Deus é rico em misericórdia, é aquele que excede da sua bondade. E nós devemos saber exceder naquilo que é bom. A primeira leitura, tirada dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, nesse tempo pascal, seria bom que a gente retomasse esse texto bíblico para a nossa oração, para a nossa vida. Mostra uma comunidade concorde, uma comunidade unida e uma comunidade atenta às necessidades dos demais. Era tão concorde que não havia necessidade entre eles. Todos colocavam juntos o que era seu para que todo mundo fosse atendido, né? O bem que nós devemos fazer pela fé, o bem que nós devemos fazer é pela fé, não é só o bem porque somos humanos, esse seria o humanismo, né? Nós devemos fazer porque somos cristãos,
ele também deve ser uma ação organizada. Porque se a gente não organiza, vira bagunça. Vira bagunça. Então, aquilo que não é organizado, vira bagunça. Então, todo mundo colocava aos pés dos apóstolos e eles distribuíam de acordo com as necessidades. Né? Então, a igreja também deve ser uma instituição organizada. Pastoral é organizar uma ação, de modo que se atenha àquelas pessoas que precisam, aquelas pessoas que mais precisam. Então, a experiência da ressurreição de Jesus fez nascer uma nova comunidade, uma nova proposta de sociedade, onde as pessoas são atendidas, socorridas nas suas necessidades. Onde não existe ninguém que quer levar vantagens sobre nenhum aspecto da vida. Eu acho que esse é o cristianismo, né? O cristianismo que nós devemos buscar deve ser esse, aquele que atende, aquele que socorre aqueles que mais precisam. O Evangelho é da ressurreição. Né? Jesus foi aparecendo às mulheres, a Simão Pedro, a outro discípulo, a Maria Madalena, foi aparecendo. Agora hoje aparece diante dos discípulos. Eles estavam com medo. O medo é uma das características do mundo hoje. A segurança privada é o que mais buscava. A gente buscava colocar uma arma na cintura, pistola, andar armado, porque é por causa dessa sensação de falta de segurança. Então, o medo é o que mais impera, o que mais determina as nossas atitudes. Então, os discípulos estavam com medo porque haviam matado Jesus e possivelmente eles seriam os próximos. Por isso que eles estavam reunidos de portas fechadas. Então, o medo era a característica que caracterizou a característica da comunidade depois da morte do seu mestre, que é Jesus. Jesus entra, e a primeira palavra que ele diz também é aquela que nós gostaríamos de ouvir: a paz esteja convosco. A paz esteja convosco. A paz é tudo de bom e de melhor que nós devemos desejar, não só a nós, mas também aos outros. E aí eles se desconcertaram, eles souberam que Jesus estava no meio deles. E Jesus os enviou. Não os enviou sem nada. Ele deu a eles o Espírito Santo, a força de Deus, soprou sobre eles o que disse líder. Então, essa é a missão da igreja que vive do ressuscitado, uma igreja missionária. Uma igreja que não se acomoda, uma igreja que vai adiante e vai para ver essa mensagem. E com a missão de que todos aqueles que reconheceram os seus pecados, na linguagem de João, pecado, é tudo aquilo que faz com que fez com que Jesus fosse morto e que a morte continue imperando no mundo de hoje. Esse é o pecado narrado por João. Então, aquele que reconhecer esse pecado está perdoado. Mas aquele que continuar, se ele continuar com o mecanismo de morte, os pecados serão retidos. Então, nós devemos buscar aquilo que permite a ressurreição, assim que faz com que as pessoas continuem ressuscitando no mundo de hoje. E um outro elemento muito importante hoje, no Evangelho, é ser discípulo Tomé. Tomé é o sinal do discípulo que não acredita, ou seja, aquele que acredita, que acha que a fé é uma ciência, digamos assim, empírica, alguma coisa que se deve tocar, alguma coisa que ele pede provas, né? E ele não estava. Então, se ele não estava com seus discípulos, quer dizer que nós faremos a experiência do ressuscitado em comunidade. Não tem como a gente individualmente fazer a experiência do ressuscitado. Nós hoje somos hiperindividualistas, né? Queremos fazer tudo sozinho e assim está melhor. Mas a experiência do ressuscitado vai ser uma experiência comunitária. A ressurreição resgata o lugar da comunidade.
Ele não estava, os discípulos falaram para ele, não acreditou. Ele queria tocar o lado de Jesus, colocar o dedo na chaga de Jesus. Ele escolheu outro dia, ele estava lá. E Jesus se dirigiu a ele. E ele fez não só uma exclamação, mas uma descoberta de fé. Meu Senhor e meu Deus. Mais do que atributo ou qualificativo, é uma profissão de fé. Jesus é Senhor, Jesus é Deus. Pela expressão, Jesus é Senhor, Jesus é Deus. Por isso que Jesus vai dizer, agora não seja incrédulo, mas seja fiel. Isso também para nós que não somos discípulos de Jesus da primeira hora, tudo que nós acreditamos no veio depois. Então, bem-aventurados são aqueles que acreditam sem ver. Essa é a fé. A gente não precisa ver para crer. Por mais que a vida nos faça exijamos provas visíveis, mas a fé é nos confiar em Deus. Nem tudo na vida é visível, nem tudo na vida podemos tocar. Interessante, quando a gente diz assim, eu quero ver, a gente já estou colocando, quero ver, deixa eu ver, já estou colocando a mão. A visão, no sentido, mas o tato é outro, mas quando a gente diz, eu quero ver, já estou colocando a mão. Para dizer que a gente é acima da fé, é confiarmos em Deus. Então, nós temos que confiar em Deus. Essa é a nossa fé, essa é a certeza. E na segunda leitura, São João nos fala, nos continua ainda nos enriquecendo com a sua teologia, com essa experiência da ressurreição. E ele hoje nos fala do Espírito, ele hoje nos fala do sangue. O cristianismo vai além do nosso sobrenome, da nossa origem. Se pudermos falar de uma democracia, a igreja é muito mais democrática, porque Deus acolheu a todos. Estamos aqui pelo sangue, fomos resgatados pelo sangue do Senhor Jesus. Então não devemos permitir outras distinções. Essa é a verdade. Então, irmãos e irmãs, enriquecidos pela misericórdia de Deus, que é como Deus nos olha, como Deus nos trata, como Deus nos quer, sejamos esses discípulos de Jesus, sejamos esses homens e mulheres de fé. Seja louvado o nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos nessa fé, vamos professar essa fé que nós recebemos do apóstolo. Creio Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, Cristo ressuscitado está no meio de nós e por sua divina misericórdia vem em nosso socorro. Como os cristãos das primeiras comunidades, unidos no seu coração e na sua alma, supliquemos juntos. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, ouvi-nos. Senhor Jesus, todos os dias nossa fé posta à prova. Dai-nos a graça de não ceder às tentações do mundo, que põe em risco a nossa confiança somente em vós. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, ouvi-nos. Senhor Jesus, que acolheste na fragilidade da fé de Tomé, permitindo-lhe ver para crer, aceitai nosso esforço para nos tornarmos uma igreja que cada vez mais testemunha a sua fé. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, ouvi-nos. Senhor, que pela Páscoa nos
nos chamando à viva esperança e a uma herança que não nos deixa desanimar. Sustentai os fracos, consolai os doentes e socorrei o povo sofrido nessa grande cidade. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, ouvi-nos. Senhor, que constituíste os bispos como sucessores dos apóstolos, acompanhai os nossos bispos do Brasil, que irão reunir-se em assembleia. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, ouvi-nos. Tudo isso pedimos a vós, que viveis reinar pelos séculos. Amém. Podemos sentar e vamos iniciar a liturgia eucarística. Enquanto acompanhamos a apresentação das ofertas, cantemos. Número 109 do livro. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo os olhos do povo, por isso alegre estou. Em toda pequena festa, na força, na união, no pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo os olhos do povo, por isso alegre estou. Na mão que foi estendida, no dom da libertação, nascendo uma nova vida, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo os olhos do povo, por isso alegre estou. Nas flores oferecidas, e quando se dá perdão, nas dores compadecidas, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo os olhos do povo, por isso alegre estou. Nos homens que estão unidos, com outros partindo pão, nos fracos fortalecidos, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo os olhos do povo, por isso alegre sou. Orai, irmãos e irmãs, para que trazendo ao altar as alegrias da família de cada dia, nos disponhamos a oferecer o sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e o de toda a Santa Igreja. Oremos, Senhor, nós vos pedimos, aceitai as oferendas do vosso povo e dos que renasceram nesta Páscoa, para que, renovados pela confissão do vosso nome e pelo batismo, alcancem uma felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, digno e justo, em nosso dever salvação, proclamar vossa glória, ó Pai, em todo tempo.
Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando com alegria a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo é o Senhor, o céu e a terra. Santo é o Senhor, proclamam vossa glória. Santo é o Senhor, bendito que vem. Santo é o Senhor, em nome do Senhor. Santo é o Senhor, hosana nas alturas. Santo é o Senhor, hosana nas alturas. Santo é o Senhor. Pai de misericórdia, vem sobre nossos louvores, suplicando, rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas de sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unida no seu corpo e governando por toda a terra, em comunhão com o vosso servo Papa Francisco, o nosso bispo de Louveira, Dr. Auxiliar, e todos que guardam a fé e receberam os apóstolos. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, Maria, Lourdes, Francisco, Lídia, Ayrton, Glauco, Santino, Jéssica, Madalena, e todos que circundam este altar, os quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por ele, nós nos oferecemos também, eles que oferecem este sacrifício de louvor, por si, por todos os céus, elevam a amor as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança de suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos em primeiro lugar, a memória da Mãe do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, a de seu esposo São José, e também a dos santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo André, e de todos os vossos santos, os seus méritos preces, concedei-nos cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santíssimo da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne. Veneramos em primeiro lugar a memória da Mãe do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria. Aceitai, ó Pai, com bondade, a oração dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna, acolhendo entre os vossos eleitos. Dignai-nos, ó Pai, aceitai, abençoar e santificar estas oferendas, recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e sangue do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneradas mãos. Elevou os olhos ao céu e a voz do Pai Todo-Poderoso professou a bênção de ação de graça. Partiu o pão e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós.
do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneradas mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebramos a memória da bem-aventurada paixão do nosso Filho, da sua ressurreição entre os mortos e gloriosa ascensão aos céus. Nós, vosso servo, também vosso povo santo, vos oferecemos ao Pai entre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebeste nos dons do justo Abel, o sacrifício do nosso patriarca Abraão, a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferta seja levada à vossa presença no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do santíssimo corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos, Maria, Francisco, Lídia, Heitor, Cláudio, Santino, Jéssica, Madalena, que nos precederam com o sinal da fé e dão-nos o som da paz. A eles e a todos que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores e pecadoras, esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei, não por nosso mérito, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista, Estevão, Matias e Barnabé, e todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por ele, não cessai de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 O Senhor Jesus ressuscitado nos comunicou o seu Espírito, como filhos e filhas de Deus, Deus da luz, Deus da ressurreição, como ele nos ensinou. Pai nosso, Que estais nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Desejo na noite de hoje, Jesus nos deseja a paz. A paz seja convosco. Então, rezemos pela paz. Senhor Jesus Cristo, Dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, o Pai, o Espírito Santo. Amém. a paz do Senhor Jesus ressuscitado seja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Saudade da doce na paz do nosso Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Em nome de irmãos, é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem crês em minha morada, mas dizei a sua palavra e serei salvo. Em nome de irmãs, que o corpo e o sangue de Cristo nos ressuscitam e nos guardem para a vida eterna. Amém. Nosso canto número 26, querido filho. Antes da morte e ressurreição de Jesus, ele na ceia quis se entregar. Deus sem comida e bebida para nos salvar.
Oremos. Nós vos pedimos, Deus Todo-Poderoso, concedei que permaneça sempre em nossos corações o sacramento pascal que recebemos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Os avisos da semana. Lembrando que amanhã às 20 horas nós teremos a reunião do CPP, do Conselho Paroquial. Estão convidados todos os paroquianos que quiserem participar. Terça-feira não haverá a Escola Missionária da Fé. Padre Maurício estará ausente, então nós não teremos. No sábado, dia 20 de abril, nós vamos ter um retiro paroquial aqui no nosso salão. Ele vai começar às 8h30 da manhã e vai até às 18 horas. É no dia 20 de abril. Quem tiver interesse em participar desse retiro, pode fazer a sua inscrição aqui na Secretaria da Paróquia. No domingo, dia 28 de abril, às 12 horas, nós vamos ter a nossa tradicional feijoada aqui na paróquia. E hoje nós já começamos a vender os convites. Quem estiver interessado, o valor do convite é de R$40 e a nossa feijoada será dia 28 de abril, um domingo, a partir das 12 horas. Os vicentinos da nossa paróquia estão pedindo aos nossos paroquianos a doação de alimentos. A gente tem ganho algumas cestas básicas de alguns empresários que têm ofertado, mas não está sendo suficiente para suprir as cestas que nós doamos às famílias mais necessitadas de nossa paróquia. Então vem um pedido dos vicentinos aqui, quem puder contribuir, não precisa trazer uma cesta não, tá? Pode trazer o arroz, o feijão, o óleo, a farinha, o sal. Obviamente, se alguém tiver condições de doar alguma cesta, é claro que vai reforçar. Então fica esse convite para quem puder fazer essa doação de alimentos, para que a gente possa compor as cestas que serão doadas às famílias mais necessitadas e que são cadastradas aqui na paróquia. Então, nós temos aí os vicentinos, tem várias famílias aqui na paróquia que são cadastradas, que eles visitam e que vê de fato a necessidade de auxiliá-los, e aí uma vez por mês se faz essa distribuição. Então, quem puder fazer essa doação durante a semana pode trazer aqui na secretaria, ou mesmo no final de semana, quando vier na missa, pode trazer essa doação aqui para que a gente possa compor essas cestas e ajudar as pessoas que estão mais necessitadas. Aqui também tem um aviso muito interessante. Todo primeiro e terceiro sábado do mês, das 10h30 às 11h30, nós vamos ter aqui encontros para a formação de músicos para todas as idades. Então, quem tiver interessado aí em aprender a cantar também, acredito que cantar também, tocar. Então, todo primeiro e terceiro sábado, das 10h30 às 11h30, compareça aqui na paróquia, que nós vamos ter aí um pessoal aí ensinando a tocar e a cantar vários instrumentos. Esse é um convite aqui. E agora nós temos um aviso aqui da nossa pastoral familiar, que o Sassi vai passar e vai reforçar, que já é para a próxima semana, se não me engano. Bom dia a todos. Bom dia. Rapidinho, para não atrasar ninguém para ir para as suas casas. Como a gente já vem falando nas missas anteriores, no domingo que vem, dia 14 de abril, a pastoral familiar vai promover um encontro de casais ou um encontro das famílias, como nós falamos. Nós vamos tratar de um tema hoje muito atual e difícil: diálogo entre pais e filhos. Nós aqui temos várias pessoas em várias gerações de idades. Cada um teve as suas dificuldades no momento que nós fomos crianças, os nossos pais, e no momento que nós nos tornamos pais, de lidar com os nossos filhos, de comunicar, de manter o diálogo com os nossos filhos. E como o próprio Padre Paulo hoje no seu irmão falou, as dificuldades vêm aumentando dia a dia, ano a ano, década a década. Principalmente nos momentos que nós vivemos,
com a internet, a garotada sabe tudo, o tempo todo. E como é que nós nos posicionamos? Como é que nós conversamos? Como é que nós dialogamos com esses jovens que já sabem muita coisa, já trazem muita coisa dentro do DNA deles? Então nós convidamos vocês a estarem conosco no próximo domingo, dia 14, a partir das 8 horas da manhã. O casal que vem falar, eles têm uma certa experiência, eles têm 4 filhos, né? Em termos de diálogo, de poder ter toda essa comunicação com os nossos filhos e também com os nossos netos. Nós temos netos, sobrinhos, podemos ser, daqui a pouco nós somos avós, como é que nós vamos conversar com os nossos netos? Nós temos um sobrinho de 4 anos que de vez em quando fala umas coisas que a gente fala, opa, como é que a gente sai dessa daqui agora? Como é que nós nos relacionamos? Então, como nós podemos enfrentar tudo isso nessa caminhada? Como nós podemos ajudar os nossos filhos? Não só os pequenos, mas os adolescentes também. Porque o mais importante, além de estarmos presentes, é como podemos ajudar essas crianças, esses jovens, a enfrentar todas essas caminhadas, todas essas dificuldades, mas todos esses obstáculos que nós vamos encontrar pela frente. Nós começamos às 8 horas da manhã, nós vamos dar um cafezinho, um bolinho para aqueles que vierem cedo. Se o casal não puder vir os dois, pode vir só o esposo, pode vir só a esposa, não tem problema nenhum. Podem trazer as crianças, nós vamos ter uma equipe que vai ficar com esses jovens, vai ficar com essas crianças, trabalhando com eles o dia todo, domingo de manhã, e nós vamos encerrar na missa das 11. Acabamos às 12 horas da manhã, então começamos às 8, terminamos com a missa às 12 horas, e podem ter certeza que vai ser um domingo muito abençoado para todos aqueles que aqui estão. Nós estamos ali na porta, pegando o nome daqueles que querem sentir-se tocados a estar conosco, e também se vão trazer os filhos, só para a gente poder ter uma noção de quantidade de pessoas e do que nós podemos ofertar. Tá bom? Contamos com a presença de todos vocês. Muito obrigado. Eu pediria a todos que ficássemos de pé. A nossa celebração hoje foi pelas vocações, e como já é de costume, nós vamos rezar pelas vocações, pegando o nosso livrinho na contracapa, Oração pelas Vocações. Todos juntos. Jesus, Mestre divino, que chamaste os apóstolos a seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai forças para que sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Também precisamos de Eucaristia, pela saúde, pela família, pelo Sérgio, ela, e também pela ação de graça, Maria, Giovana, o Padre Paulo, vegetariano. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso nos abençoe nesta solenidade pascal e nos proteja contra todo pecado. Amém. Cristo que renova para a vida eterna pela ressurreição do seu Filho, os enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós que transcorrido o dia da paixão do Senhor, celebrar com júbilo a festa da Páscoa, possais chegar pela graça de Deus, com o coração exultante, à festa das alegrias eternas. Amém. A bênção de Deus de misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo,